Tássila, em geral. Não, é porque muda de semestre para semestre, né? Esse semestre está comigo, desde o semestre passado, na verdade. Por exemplo, mestre técnico está com a professora Amanda, já foi disciplina minha, então assim, às vezes muda, entendeu? Depende muito. Mas, a princípio, Bom dia, ainda professor. vai demorar, né? Vocês ainda estão no sexto, ainda vão fazer sétimo, é só no oitavo. Bom dia, Carolina. Que foi? Bom dia para vocês. Não, mas Carolina aqui, que ela me deu bom dia aqui no online. Não foi para vocês que entraram, vocês também, hein? Bom, gente, hoje nós vamos fazer algo um pouquinho diferente, tá? Nós vamos discutir, deixa eu só ver aqui, um artigo, tá? É um artigo Itinerário Teórico em Psicopatologia do Trabalho. Na verdade, é um artigo que foi feito em cima do livro do Desjurs, tá? Desjurs, como eu já falei para vocês, foi um psiquiatra francês que introduziu e desenvolveu muitos estudos dentro da psicopatologia do trabalho. Então, quando a gente vai falar dessa parte de adoecimento, né, no ambiente de trabalho, né, não se pode falar de psicologia do trabalho sem falar do DEJUS, tá? Então, a gente vai discutir esse artigo, né, que é justamente extraído do livro dele, tá? O livro dele é Análise da Relação Prazer, Sofrimento e Trabalho, né? Fala justamente dessa questão da psicopatologia desenvolvida dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente vai discutir o artigo, vou discutir em sala, que eu sei que se eu mandar vocês lerem, vocês não vão ler. Então, eu vou estar lendo e, ao mesmo tempo, a gente vai estar pontuando os principais pontos do artigo, para que vocês conheçam como foi, né, esses primeiros estudos acerca da psicopatologia e compreender um pouquinho mais sobre esse adoecimento dentro do ambiente de trabalho, né? Então, o ambiente de trabalho, ao mesmo tempo que consegue dar aí, o prazer, né, o sentido de utilidade, né? Ele tem ali uma função muito importante na nossa vida, o trabalho, mas ao mesmo tempo ele pode ser fator de adoecimento, né? Então vamos entender a partir aí do que os autores começam a colocar. Então, este artigo tem o objetivo de apresentar uma das tentativas teóricas atualmente existentes no campo da saúde mental. Na verdade, não é atualmente hoje, tá? É referente ao livro do Desjus, que já tem aí uns 30 anos, mais ou menos, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho da história. Carol, aí tá dando para me ouvir bem? Sim, professora. Tá gravando, ok. Tá aparecendo o texto aí na tela para você? Tá, sim. Tá, ok. Então, tal tentativa vale-se especificamente da psicopatologia no sentido em que, desde Freud, se entende esse termo na expressão psicopatologia da vida cotidiana, né? Então, Desjus também era um psicanalista, tá? Então, a análise dele é a partir dessa perspectiva, ok? Podemos propor a seguinte definição de psicopatologia do trabalho: é a análise dinâmica dos processos psíquicos mobilizados pela confrontação do sujeito com a realidade do trabalho, tá? Então, o que nós temos? Nós temos pessoas que estão ali inseridas dentro do ambiente, que mediante essa inserção dentro desse ambiente de trabalho, onde esse indivíduo ele se choca entre a sua própria realidade e a realidade daquela organização, poderá, né, desenvolver, né, vai mobilizar alguns os processos psíquicos de cada um de nós de forma diferentes, e alguns poderão então desenvolver um adoecimento no ambiente de trabalho.
Dinâmico significa que a investigação toma como centro de gravidade os conflitos que surgem do encontro entre um sujeito portador de uma história singular, pré-existente a esse encontro, e uma situação de trabalho cujas características são, em grande parte, fixadas, independente da vontade do sujeito. Então, por exemplo, se a gente olhar esse sujeito que no seu campo particular, no seu campo individual, ele é alguém com os seus desejos dentro de uma realidade do trabalho, ele não vai estar ali, né, para a realização de seus desejos. Ele vai estar inserido dentro de um sistema onde ele vai ter que seguir as normas e as regras daquele local a qual ele está ali inserido, né? Então existe aí toda uma pressão, né, digamos, nesse choque, né, que a pessoa se depara, né, entre aquele em que ele é de forma individual e também aquele que ele passa a ser dentro de um local onde ele vai estar numa coletividade, né, onde ele vai estar trabalhando de uma forma onde ele precisa também pensar no outro e se relacionar com aquele outro que está ali dentro daquele local. Então, isso implica que, em psicopatologia do trabalho, partimos de uma subjetividade já constituída, que vai, em um tempo geneticamente ulterior, ser exposta à realidade do trabalho. Isso significa que o sujeito corre o risco de não ser mais o mesmo que antes do início do conflito e que a realidade do trabalho também corre o risco de ser transformada através do efeito de uma simples suplementação de subjetividade, né? Então, nós, sujeitos de uma subjetividade, inseridos aí dentro de um ambiente de trabalho, que poderemos, então, né, sermos transformados e transformarmos também esse local ao qual a gente vai se inserir. Podemos nos interrogar sobre o uso do termo psicopatologia para designar as interações ordinárias, cujos resultados não são sempre patológicos. A psicologia é muito vaga e os estudos aos quais fazemos referências aqui não cobrem todos os campos da psicologia do trabalho. O termo psicopatologia foi conservado porque possui duas vantagens. Contém a raiz fatos, né, que remete ao sofrimento, e não só a doença ou a loucura. Nesse sentido, o termo psicopatologia designará o estudo dos mecanismos e processos psíquicos mobilizados pelo sofrimento. Sem pressupor seu caráter mórbido ou não mórbido. O termo psicopatologia tem, em sua acepção ordinária, suas cartas de nobreza na obra de Freud, que não é evocado aqui de forma fortuita, mas a título de referência explícita à teoria psicanalítica do funcionamento psíquico. Então, ao longo do texto que se seguirá, com toda a literatura publicada depois do final dos anos 70 e que será citada nesse artigo, o termo psicopatologia não será, portanto, jamais compreendido no sentido restritivo do mórbido. Ousamos mesmo falar, além da psicopatologia da vida cotidiana e da psicopatologia do trabalho, de uma psicopatologia da normalidade. No curso da evolução teórica em psicopatologia do trabalho, a referência à teoria psicanalítica do funcionamento psíquico pouco variou. Em contrapartida, o termo trabalho sofreu numerosas modificações de conteúdo, em função do aumento de dados empíricos e da confrontação com outras disciplinas do homem no trabalho, como a ergonomia, sociologia do trabalho, economia do trabalho, etnoantropologia do trabalho e por aí vai, né? Então, a gente tem aí algo, né? O conceito de trabalho ele é algo que vem se modificando e está em constante modificação, né? Ele não é algo que hoje, por exemplo, nós já temos uma definição do que é o trabalho, como é o trabalho, de que forma ele é
conduzido, né? Então, a todo momento, o trabalho ele vem sofrendo novas formas, novos formatos, né? Nos últimos tempos, né, a gente passou por o trabalho estar dentro de muitas organizações e muitas empresas, né, por muito tempo. Nos últimos anos, a gente vem tendo o quê? Uma informalidade dentro desse âmbito do mercado de trabalho. As pessoas hoje, cada vez mais, trabalham sem ser dentro de uma organização, né? São os trabalhos de prestação de serviços, são os trabalhos como autônomos. Então, isso vai se diferenciando, isso vai diferenciando como é que este adoecimento, mesmo fora de uma organização, como que esse trabalho impacta na vida e como que ele também pode possibilitar o adoecimento, né? Então, o adoecimento não é o adoecimento dentro de uma organização, é no trabalho, que daí para eu entender aquele adoecimento daquela pessoa, eu tenho que entender qual é esse contexto desse trabalho dessa pessoa, né? Qual é o sentido de trabalho para esta pessoa e como é a realidade que ela está vivenciando, né? Então, digamos, se a gente quer entender alguém que é de um aplicativo de Uber, né? O Uber foi a empresa que mais cresceu aí nos últimos tempos, né? Mas na verdade são o quê? Pessoas que trabalham como motoristas, né? Que vão ter, cada um vai ter o impacto sobre esse trabalho na sua saúde, né? Então, alguns podem ser acometidos de ansiedade, né? Por estar trabalhando com medo de ser assaltado, né? Com o estresse do trânsito, né? Exposto ao calor, né? A pressão de ter que estar o tempo todo com a atenção ligada. Então, assim, são várias condições proporcionadas ali, né, pelo ambiente de trabalho a qual essa pessoa está inserida. Então, para eu entender este adoecimento desta pessoa, eu preciso entender esse contexto de trabalho e também esse significado do trabalho. Então, pelo que essa pessoa trabalhou, começou a trabalhar nessa função, nessa atividade? Ela escolheu ou ela foi justamente por ela não ter opção, foi o trabalho que apareceu, né? Esse trabalho dá um sentido para ela, ela se sente realizada com esse trabalho que ela realiza, ela se sente reconhecida, ela sente como alguém que que tem um trabalho que tem responsabilidade e isso lhe dá prazer, ou aquele trabalho é tão maçante para ela, tem um significado tão ruim, que ao invés de trazer, está trazendo sofrimento para ela. Tá? Então, são reflexões aí para a gente começar a pensar. Em razão dos progressos, e aí sim, eu estava falando das organizações e da informalidade, né? Então, essa mudança que a gente vem tendo, e outra mudança que a gente teve dentro desse mundo do trabalho, foi o processo de pandemia, onde passamos, né, a estar trabalhando dentro das nossas casas, né? Então, muitos profissionais ainda continuam até hoje trabalhando de home office. E alguns, mesmo terminando a pandemia, muitas empresas ainda continuarão adotando ou só home office ou o misto, algumas funções em home office, algumas funções dentro de casa. Então, uma realidade que se transformou, uma realidade onde está produzindo novas formas de trabalho e também novas formas de adoecimento nesse trabalho, né? Mas trabalhar em casa é muito legal, né? Eu não tenho muita hora para acordar, né? Eu posso acordar mais em cima do horário, não tenho horário, eu faço meu horário, né? E sempre se tinha muitas né, se criava algumas coisas a respeito disso. E quando veio a pandemia e a maioria das pessoas efetivamente começaram a trabalhar no home office, viram, né, que não era tão bom assim como se pensava, né, o trabalhar em casa tão maravilhoso, né, que a pessoa não conseguia mais diferenciar, né, porque dela
e o horário dela de trabalho e o horário dela de casa, não conseguia mais diferenciar e não ter limite, né, para parar o trabalho. Começava a trabalhar muito mais do que se saísse para trabalhar, tivesse horário e retornava, né? Então, todos essas questões aí para a gente refletir. As origens. No começo das pesquisas em psicopatologia do trabalho, tratava-se de colocar em evidência uma clínica de afecções mentais que poderiam ser ocasionadas pelo trabalho. O contexto de então era caracterizado por um corpo de conhecimento muito dominado pela patologia profissional somática, resultante dos danos físico-químicos e biológicos do posto de trabalho. Só os estudos de Legland foi um outro psiquiatra francês que também, né, trabalhou aí no desenvolvimento dos estudos da psicopatologia do trabalho, tá? Então, só para vocês entenderem quem é ele. E de seus colaboradores puseram em evidência as síndromes que afetavam especificamente a saúde mental dos operadores de certas profissões. Então, ele em específico ficou muito conhecido pelas pesquisas que ele fez com as faxineiras, com as telefonistas e com os mecanógrafos, tá? E também com os mecânicos de estrada de ferro. Então, se pesquisou-se, né, e na época ele encontrou os adoecimentos por essas profissões, né? Telefonista hoje, né, a gente já tem aí um outro formato, né, de como usar o telefone e já se sabe quais são as doenças, mas nessa época foi a época, por exemplo, que ele estudou esse adoecimento das telefonistas, né? Então vamos imaginar década lá de 1950, por exemplo, no 1960, no 1970. O que uma telefonista faz, né? Podem pegar o conceito que vocês têm hoje de telefonista. O que faz um telefonista? Sabe nem o que é o telefonista, né? De tão antigo. Um operador de call center é a mesma coisa. Oferece informações. Tá. Mais ou menos, né? Mas pode ser. Mas além disso, né? O que ele faz? A atividade principal, antes dele falar, ele vai ter que fazer o quê? Atender um telefone, né? Então, hoje, por exemplo, uma telefonista, ela usa isso aqui, né? Onde ela consegue ter o ouvido, isso aqui. No passado, isso não existia. Ela ficava assim, né? Com aquele telefonezinho convencional, onde ela tinha esse movimento por muito tempo, né, do braço, ficava postura sentado o dia inteiro, né? Imagine alguém ficar o tempo inteiro sentado, né? Isso vai causar dores na coluna, né? Vocês aí são sentados, sei lá, 50 minutos, 2 horas no máximo. Aí, no intervalo de um professor, vocês levantam, né? Vão ali, dá uma caminhada, já alivia. Mas imagine alguém passar o dia inteiro, né? Nessas condições. Além disso, né? Na verdade, o telefonista é diferente do call center, né? O call center hoje já é uma atendente que vai dar informações de produtos, essas coisas. Mas o que era telefonista? É aquela pessoa que atendia o telefone das empresas. Então, antigamente, né, você quisesse falar numa tal empresa, você não mandava e-mail nem mandava WhatsApp porque não existia. Você ia ligar para essa empresa. Então, quem ia atender era a telefonista. Ela ia atender, verificar o que você queria e encaminhar esta ligação através dos ramais. Então, ela só fazia isso. Atendia, ver o que a pessoa queria e encaminhava ou fazia a ligação para a pessoa do departamento, né? Passar a ligação para a pessoa falar com o setor que ela estava desejando falar. Então, o que tinha também nesse trabalho? Monotonia e repetitividade, né? Um trabalho onde a pessoa ela não sentia que era um trabalho que contribuía com alguma coisa, né? Um trabalho que
em geral, né, nos estudos deles, as telefonistas elas tinham esse sentimento de todo dia a mesma coisa, um trabalho repetitivo, um trabalho monótono, um trabalho que não tinha responsabilidade, né? Então elas se sentiam ali meio que diminuídas com um trabalho que não tinha muito sentido significativo para a vida, né? Então tinha um adoecimento, né? E aí foi dos estudos vieram os adoecimentos, tanto a nível aí de transtornos mentais, como também, né, os adoecimentos físicos, né? A famosa LER, a perda auditiva. Então, impactava na saúde mental desse trabalhador como um todo, né? Então, os estudos do Legland justamente foram inicialmente a partir dessas pesquisas, dessas profissões que ele realizou. Então, foi aonde se iniciou todo esse adoecimento dos trabalhadores. Então, o objetivo era encontrar essas causas, né? Hoje, quando a gente vai falar disso, mas isso é tão óbvio, né? Óbvio hoje, porque a gente já sabe como é que ocorre por conta justamente dos estudos anteriores, mas na época não, né? Não se conseguia ter essa dimensão aí desse adoecimento. Então, o restante da literatura científica que abordava as questões de saúde mental no trabalho era consagrada à fadiga, ao estresse e a certas afecções ditas psicossomáticas, como infarto do miocárdio, né, nos executivos sobrecarregados, a úlcera do adenal em trabalhadores em turnos alternantes. Existia, enfim, uma importante literatura referente a doenças mentais, mais que aos trabalhadores, né, onde era fundamental a questão da readaptação social para o trabalho, ergoterapia e oficinas abrigadas de trabalho, a questão da desadaptação ao trabalho perigoso, principalmente ao exército, a questão da reinserção profissional dos doentes mentais, principalmente na construção civil e serviços públicos, e a questão da inaptidão a certos postos de segurança para epiléticos e para alcoolistas, né? Então, a partir desses estudos, ele foi afunilando e identificando, por exemplo, numa função tal não se pode ter, né? E aí ele coloca aqui, por exemplo, postos de segurança, né? Vamos pensar aqui num posto de segurança. O que faz um posto de segurança? Que é o posto de segurança. A entrada da empresa tem aquele guarda que fica lá na guarita olhando para ver se alguém vai assaltar aquela empresa, tal. Isso é um posto de segurança. O que é necessário para um vigilante que está ali? Ele vai ficar olhando, precisa ter atenção plena. Não precisa? Qualquer desvio, né? Alguém entra para roubar. Ele vai mexer com a arma, não vai? Se alguém vier para assaltar, ele vai ter ali que, em algum momento, ele poderá, inclusive, ter que atirar, né? Ele é vigilante, não é verdade? O que mais? Tá, já deu para entender. Um alcoolista, né? Um alcoolista, uma pessoa que é alcoolista, qual é o vício dela? Quais os riscos de alguém com esse vício atuar numa função de segurança que mexe, por exemplo, com arma de fogo, né? Que está ali para cuidar daquela empresa, no sentido de não permitir que nenhum assaltante vá roubar ou vai assaltar. Quais os riscos? Quais? Não tem concentração. Uhum. A capacidade motora poderá estar prejudicada para na hora de atirar.
poderá deixar o posto de trabalho para ir beber, poderá chegar para ir trabalhar embriagado. Oi? Pode nem ir trabalhar, né? Então, percebam, né, o que ele, naquela época lá, descobriu sobre isso. E o que isso hoje, né, é importante, digamos, para vocês, né, digamos que vocês escolham trabalhar dentro dessa área de trabalho. Fazendo uma entrevista de seleção, eu preciso saber disso, né, se a pessoa tem algum vício, por exemplo. Isso vai interferir no meu processo de seleção, vou precisar analisar isso, né, como a pessoa é e esse cargo que ela vai exercer? Sim, plenamente, fundamentalmente, né? Eu preciso fazer uma análise muito precisa. E essa análise, ela vai partir da função e da tarefa. O que é a função? O que é o cargo? Então, o que eu fiz é com vocês. Posto de segurança. O que faz? Trabalha com arma, cuida de segurança, precisa ter uma atenção, precisa ver isso, precisa isso. Isso foi uma análise da função que eu pedi, comecei a exercitar para vocês fazerem, né? E aí eu coloquei aqui algumas condições, né? Se a pessoa tiver isso, vai conseguir? Não vai. Qual seria o perfil mais indicado, né? Então, alguém que não tenha o vício da bebida, alguém que tenha capacidade motora, que tenha atenção, né? E várias outras questões que a gente vai fazer a análise, não só na entrevista, mas também por meio da aplicação dos testes que vão me dar efetivamente esses resultados, né? Sobre essas questões que são importantes eu saber, né? Se a pessoa possui, para que então a gente consiga, né, colocar a pessoa no lugar certo, tá? Não quer dizer que alguém que tem o vício do álcool não possa trabalhar, pode, mas não é recomendado numa função de segurança. Então, percebam que não é porque a pessoa não tem qualidades ou ela não serve para o trabalho. A questão é, para este trabalho, esta pessoa não possui as características. Então, é neste sentido que a gente trabalha, né? Entendendo que isso é um bem não só para a empresa, mas também para a própria pessoa. Não, professora, aí ela está olhando só para a empresa, né? Porque a pessoa vai deixar de trabalhar. Isso. Não, a gente também está olhando para pessoas. Ela, nessas condições, ela poderá, inclusive, morrer no ambiente de trabalho, se eu não fizer essa análise, né? Então, é uma análise com o objetivo da pessoa e para a empresa também. Então, a gente vai olhar sempre os dois lados, né? Então, aquele trabalho precisa ser algo que vá ser bom para aquela pessoa e para aquela empresa, tá? Então, a nossa análise, ela sempre vai partir disso, certo? Então, continuando aqui o que o artigo está colocando. Esta última literatura não tratava diretamente da saúde mental dos trabalhadores em atividade no escritório, na oficina ou no campo. Nos anos 70, em parte como consequência dos eventos de maio de 68 na França, emerge lentamente uma demanda social sobre as condições psicológicas do trabalho e suas consequências sobre a saúde. Entre os trabalhadores menos qualificados, sobre os quais convergiram depois de muitos anos as preocupações sociais e políticas, cujo mal-estar dos operários especializados tornou-se o leitmotiv, né? É como se fosse assim a vibe, né, que a gente fala, tá? Tanto na literatura patronal quanto na imprensa e meios de comunicação. É por este motivo que as primeiras investigações por nós procedidas estavam orientados aos OS, ou seja, aos operários semi-qualificados. A pesquisa de uma patologia mental resultante do trabalho repetitivo, sob pressão,
as manobras na construção civil e os servidores públicos franceses e imigrantes que submetiam em um bom número a condições de exploração, às vezes gritantes. Então, nessa época, nossas tematizações ainda eram sobre a relação trabalho-saúde mental, segundo um modelo causalista emprestado da patologia somática de origem profissional, sem abandonar a esperança de encontrar evidências em doenças mentais específicas no trabalho. Então, esses primeiros estudos, né, foram estudos daqueles trabalhos repetitivos, daqueles trabalhos monótonos, que proporcionavam fadiga e estresse, né? E os objetivos do objetivo era entender e compreender que causas, né, levavam a esse adoecimento, tá? Mas até aí os achados, né, que se tinham era mais por esse adoecimento, digamos, mais físico e não tão mental, né? E aí, com esse desenvolvimento que foi se apresentando, né, os transtornos mentais, que foi se apresentando, não, que se foi conhecendo os transtornos mentais advindos, né, com essa causalidade de adoecimento dentro da organização, ok? Ocorre que as pesquisas às quais procedemos não trouxeram os resultados pretendidos, destacar a doença mental caracterizada. Ao invés disso, descobrimos, nos operários especializados submetidos ao trabalho repetitivo, problemas psíquicos que conduziam menos à aparição de doenças mentais clássicas do que uma fragilização que favorecia a eclusão de doenças do corpo, de jus, né? Ou seja, se via muito mais esse adoecimento do corpo, né? Por exemplo, não é nem que se via, é que se olhava mais, né? A doença do trabalho e não a doença mental no trabalho, né? Então, por exemplo, se eu vou falar no trabalho repetitivo, vou falar da LER, eu estou falando de uma doença do trabalho, né? Estou com LER, com esforço repetitivo. Não é uma doença mental do trabalho, é uma doença física, vamos assim dizer, mas é um adoecimento do trabalho. Vai gerar impactos psíquicos? Alguém com LER que vai ter que deixar de trabalhar, que vai ter que se afastar? Vai gerar sofrimento? Vai. Né? Então, esses primeiros estudos foram justamente nessas doenças, tá? Não necessariamente a doença mental. A doença mental foi vindo posteriormente, mas foi neste sofrimento, neste adoecimento causado pelo trabalho, ok? Que ainda até hoje existe aos montes, né? Que também no momento de uma entrevista, às vezes, a gente consegue identificar, tá? Digamos, a pessoa, às vezes, ela já apresenta, né? Ou já apresentou em uma entrevista, ou já tem uma LER. Então, sei que eu não posso mais contratar ela para um trabalho repetitivo, eu vou ter que contratar ela para um outro tipo de função, um outro tipo de vaga, senão ela vai voltar a adoecer, né? E entre os trabalhadores da construção civil e dos serviços públicos, descobrimos comportamentos que, embora fossem insólidos, não podiam ser considerados como patológicos. Eles foram posteriormente ligados às estratégias defensivas destinadas principalmente a lutar contra o medo e suas consequências mórbidas, e lógicas que conduziam ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, mas não a doenças mentais caracterizadas, né? Então, aí nesse estudo desses trabalhadores da construção civil, eles, por exemplo, né, o Dejus encontrou aí motivos que levavam a pessoa a entrar no consumo excessivo de álcool, né? Outro achado dele nas pesquisas aí,
com esses trabalhadores, tá? Então, percebam que vai surgindo, né, várias formas de adoecimento. Não podendo evidenciar doenças mentais específicas, atentamos aos comportamentos estranhos, insólitos ou paradoxais, visando destacar uma semiologia, ou seja, um conjunto de signos característicos com valor descritivo, generalizável ao conjunto de uma categoria profissional, e que ela seria patognomônica de uma situação de trabalho supostamente homogênea. Por exemplo, os operários especializados e a situação do trabalho repetitivo sob pressão do tempo. Por uma derivação, esboçou-se pouco a pouco outro modelo teórico que tentava dar conta dos dados empíricos, buscando, sobretudo, tematizar o sofrimento do trabalho e as defesas contra a doença. Um modelo no qual os trabalhadores permanecem, sejam quais forem as circunstâncias, sujeitos de seu trabalho, pensam sobre sua situação e organizam sua conduta. Seu comportamento e o seu discurso com uma coerência fundada na compreensão que se supõe problemática, que não utiliza mais o esquema causalista. Renunciamos à ideia de que o comportamento dos trabalhadores fosse determinado pela própria vontade ou pela força das pressões da situação, né? Então, começa-se a abandonar esse pensamento dessa causa muito simplista, né? Ou porque as questões de pressão do tempo causa isso, né? Ou por questões do próprio comportamento do colaborador, tá? A pessoa quer adoecer ou a pessoa tem esse comportamento inadequado. Mas foi vindo aí, então, a ideia, né, de algo mais extenso, mais complexo para esse adoecimento. Então, começou-se a observar as questões políticas e sociais dessas organizações, tá? Que é o que a gente vai ver agora quando ele fala sobre o processo da contradição entre o social e o privado. Então, além da contradição relativa ao patológico e ao não patológico, ou seja, o que é patológico e o que não é, era preciso enfrentar uma segunda contradição entre o domínio da psicopatologia tradicionalmente ligada à ordem individual, a doença mental só tem sentido para o indivíduo em particular, o sofrimento e o prazer pertencem ao domínio privado. E o trabalho, de natureza fundamentalmente social, recrutando indivíduos, é claro, geralmente situados no meio social, abrindo-se sobre o funcionamento coletivo. Se as pressões do trabalho reputadas como perigosas para a saúde mental são as mesmas para todos os membros de um grupo de trabalhadores, por exemplo, as cadências e a repetitividade numa linha de montagem, será satisfatório poder identificar consequências similares, se não idênticas, sobre o estado mental de todos os membros do grupo de trabalhador considerado? Mas, como já mencionamos, os resultados dessas investigações não foram conclusivos. Precisamos admitir, portanto, que no conflito social-privado, o privado resiste vigorosamente e que, em geral, as pressões do trabalho são incapazes por si mesmas de fazer emergir uma psicopatologia de massa, né? Então, o que quer dizer isso? O que ele identificou aí nos seus estudos, né? Que aí a gente volta justamente ao que a palavrinha subjetividade da psicologia, né? As pressões do trabalho dentro de uma organização, né? A gente não pode ir num modelo simplista de que vai adoecer, né? Ou que vai adoecer todo mundo. Porque o que vai acontecer? O Matheus adoeceu no trabalho, né? Né, Matheus? Ele adoeceu. Mas por que o Cristiano não? É a subjetividade, né?
Então, onde se tem que, a gente não pode ir numa causalidade ou numa generalização, e sim no estudo específico, porque a gente está tratando do quê? Do individual, a gente está tratando do Mateus, né? Aquela pressão, digamos, impactou ali no Mateus. Aí a gente, para entender a história de vida dele, temos que entender, né, todo o processo histórico da vida do Mateus para que a gente compreenda, né, este adoecimento, tá? Então não é uma causalidade direta. Tá dando para entender, gente? Tá tranquilo? Estão aí meio... Sim, professora. Tá, ok. É que entre as pressões do trabalho e a doença mental interpõe-se um indivíduo, não somente capaz de compreender sua situação, mas capaz também de reagir e de se defender. Ocorre que as reações de defesa são fortemente singularizadas em função do passado, da história e da estrutura de personalidade de cada sujeito, né? Então, é o que eu acabei de falar, questão da subjetividade de cada um de nós. Também, em certa etapa do desenvolvimento teórico, fizemos referência à noção de estrutura mental, conjunto de caracteres supostamente invariáveis e estáveis em cada indivíduo, que determinará a forma que poderá tomar a doença mental em caso de descompensação do equilíbrio entre as pressões do trabalho excessivas e as possibilidades defensivas, ou seja, transbordadas do indivíduo. Então, entre as pressões que é dada pelo trabalho, o Mateus não teve recursos internos para lidar com essa pressão. Por quê? Por conta do passado dele, da história de vida dele, por conta da estrutura de personalidade dele. Mas não impactou em nada no Cristiano, por exemplo. Tá? Então, esse tipo de raciocínio que a gente tem que ter. Se eu estiver ali dentro de uma organização, eu não posso achar que o trabalho vai adoecer, ou que vai adoecer todo mundo, né? Então, algumas pessoas irão adoecer, e aí, se ela adoecer, eu preciso compreender o que causou, tá? Nisso também é importante a pessoa estar no lugar certo. Mateus, né, na entrevista, eu identifico que ele tem dificuldade em lidar sob pressão. Estou fazendo uma seleção para uma vaga que é sob pressão. Ele vai adoecer. Hã? Revelou uma parte da minha vida mesmo. Eu revelei? Estou só dando exemplo. Estou usando o teu nome do Cristiano, porque é os dois nomes que eu sei. Né? Então, essa análise que eu preciso fazer. Entendeu? Então, o Mateus, na entrevista, eu identifiquei que ele tem essa dificuldade de trabalhar sob pressão. Então, ele não vai servir para essa função aqui. Mas vou guardar o currículo dele quando surgir uma outra vaga para uma outra atividade que não tem ali um trabalho sob pressão, né? A gente pode chamar o Mateus novamente para participar do processo, né? Então, eu estou ali fazendo análise do que pode vir a acontecer. Né? Nós sabemos, né, a psicologia ela fala que comportamentos passados predizem o futuro, né? O que já aconteceu no passado tem grandes probabilidades de ocorrer novamente, né? Então, se eu identifiquei que aquele candidato, né, tem dificuldade de lidar sob pressão e já teve um histórico de situações que aconteceram, né, nessa momentos passados, onde ele teve coisa sob pressão e ele não soube lidar, vai voltar a acontecer aqui. Então, na entrevista de uma seleção, eu preciso entender e buscar esse passado, né? E esse passado, não vou fazendo perguntas aleatórias, perguntas
que vão levar a prever possíveis situações a qual esse cargo que a pessoa está participando do processo poderá vir a acontecer. E aí eu vou fazendo a minha análise, tá? Também, em certa etapa do desenvolvimento... não, isso já foi, né? A metáfora usada era a do cristal de rocha, que em caso de fracionamento, ou seja, descompensação, sob o impacto de uma pressão física muito intensa, não se quebrará de forma qualquer, mas seguindo as linhas de força da estrutura cristalina. A referência ao par pressão e estrutura significa uma ruptura com os modelos médicos biológicos, tanto quanto com a teoria pavloviana de Pavlov e as concepções comportamentalistas. Ao mesmo tempo, ela explica as dificuldades de uma abordagem epidemiológica em matéria de saúde mental no trabalho, a partir do momento em que se tentam as generalidades das comparações entre categorias socioprofissionais para buscar comparações entre grupos de categorias vizinhas submetidas às pressões do trabalho diferentes, por exemplo, os operadores, né, das linhas de montagem mecânicas e os operários especializados de indústria têxtil, tá? Então, o que quer dizer isso aqui, né? Aqueles trabalhos que são similares, né? A gente sabe que terão condições também de trabalhos similares e precisarão ter determinados perfis de pessoas para trabalharem ali, né? Mas eu entendo também, né, que isso o que eu queria falar aqui? Me perdi. Vou pular. Eu esqueci o que eu ia falar. Vamos lá, falar agora dos obstáculos metodológicos. Já que os elos intermediários entre pressões do trabalho e doença mental são fortemente singularizados em funções de procedimentos psíquicos próprios do sujeito, seria lógico, para tentar entender esses elos intermediários, escolher uma metodologia que privilegiasse as entrevistas individuais, ou seja, então, na pesquisa, né, ele começou a entender, né, a necessidade de uma forma de investigação por meio de uma entrevista individualizada, né? Ou seja, não dava para aplicar uma técnica que não fosse, por exemplo, individual, né? Justamente porque ele coloca aqui, né? Se eu quero descobrir esta relação, né, entre pressões do trabalho e essa doença mental, eu preciso conversar com cada um. Primeiro, para fazer esse levantamento do que, né, leva ou poderá levar a esse adoecimento aí. Mas a grande experiência da qual dispomos neste domínio mostra que a psicodinâmica conduz inevitavelmente a fazer ressaltar aquilo na ordem singular, está ligado em parte ao passado do sujeito e à sua história familiar, entendida essencialmente como a história das relações afetivas criança-pais, né? Então ele volta a falar novamente sobre a importância de entender a história familiar, a história passada desse sujeito. E aí, como ele tem a visão psicanalítica, né, muito uma visão de olhar os primeiros momentos, né, de estruturação da personalidade dessa pessoa, que se dá até mais ou menos os 7 anos, e nessas relações paternas e maternas, que aquilo que acontece lá naquele início ficam cristalizados e irá determinar a personalidade dessa pessoa, né? A psicanálise tem essa visão. Então, isso, Deleuze, ele era psicanalista,
tá? Então, para a gente entender esta lógica, tá? Mas é que sim, eu não trouxe o texto por conta de abordagem, mas é porque ele é o grande estudioso da área, né? Independente de abordagem, ele está falando do quê? Ele está falando do trabalho, né? E de como ocorre esse adoecimento, né? De possíveis causas, né? Então, ele coloca essa importância de nós conhecermos essa história de vida. Eu, em qualquer outra abordagem, vou deixar de considerar isso? Não. Isso independe de abordagem, né? Comportamentos passados predizem o futuro. Eu preciso entender como é o funcionamento dessa pessoa, quem é esta pessoa, né? Qual é o histórico dela, para poder prever o que poderá acontecer com ela aqui dentro da minha empresa, tá? Ah, professora, mas a pessoa não vai fazer de novo, não. Se eu parto dessa premissa, poderá realmente não fazer, mas a probabilidade de fazer, ela é muito grande. É maior do que ela não fazer. É por esta razão que, para ter acesso à dimensão específica das pressões do trabalho, começamos a fazer entrevistas coletivas, reunindo num local de trabalho comum vários trabalhadores que participavam voluntariamente da investigação. Ocorre que essa metodologia mostrou que os trabalhadores em grupo eram capazes de reconstruir a lógica das pressões de trabalho que os fazem sofrer. E também podiam fazer aparecer as estratégias defensivas coletivamente construídas para lutar contra os efeitos desestabilizadores e patogênicos do trabalho. Então, inicialmente teve esse momento das entrevistas iniciais e depois passou a fazer as entrevistas coletivas. O que ele observou ali? Professora, Oi? licença. É porque saiu o compartilhamento de tela. Saiu? Aí a gente só tá vendo a senhora mesmo. Deixa eu voltar lá. Espera lá. E agora? Voltou. Tá. Então, vou fazer a pergunta de novo. Olha, vocês prestem atenção, que vocês sabem que eu vou fazendo perguntas, senão depois eu não vou saber responder. No início dos estudos, né, ele fez a identificação das entrevistas individuais para entender ali os motivos, né, e fazer esse levantamento aí dessas possíveis causas. Posteriormente, ele começou a fazer o quê? As entrevistas já coletivas. O que ele observou? Que individualmente, né, essas respostas e o comportamento da pessoa era um. No meio de um grupo, né, já havia o quê? Uma modificação nesse comportamento. Né? Então, por exemplo, o que poderia individualmente adoecer, um efeito, às vezes, em grupo, poderia ser minimizado pelo próprio grupo, né? Então, sozinho, ele estava adoecendo num trabalho, por exemplo, que ele desenvolvia ali sozinho, em grupo esse sofrimento poderia ser amenizado. Então, ele observou essa contradição, observou essa modificação de comportamento da pessoa sozinha e da pessoa inserida no contexto grupal, tá? E daí eu trago agora para vocês uma outra reflexão, né? Quando vocês, quem for seguir essa área organizacional. O grupo, ele sempre ganha muita força dentro de uma organização, né? Então, digamos, eu, enquanto gestor de recursos humanos, vou fazer alguma mudança muito polêmica, né? Ou quero informar algo que eu sei que vai gerar uma polêmica, é melhor, né? Dependendo do meu objetivo, pode ser que seja melhor eu fazer isso de forma individual. Porque no coletivo o grupo ganha força, né? Às vezes o pensamento de um acaba influenciando todo o grupo,
né? E isso dentro de uma empresa, em alguns momentos, pode ser algo muito desafiador para a gente lidar, né? Então, aí, reflexões, né, da força grupal dentro de uma organização. Ela é muito forte, tá? Tá. Ocorre que esta metodologia mostrou que os trabalhadores em grupo eram capazes de reconstruir, né, as lógicas das pressões de trabalho que os fazem sofrer e também podiam fazer aparecer as estratégias defensivas, ou seja, as estratégias de lidar com isso. As características dos sofrimentos individualmente experimentados, pelo contrário, suavizaram-se ao mesmo tempo. Assim, evidenciou-se uma ligação que se tornou depois central em psicopatologia do trabalho, entre as pressões do trabalho e as defesas, principalmente coletivas, contra os efeitos psicológicos dessas pressões, ao invés da ligação entre pressão e doença no plano individual, tá? Então, no plano individual, pressão adoece. No plano coletivo, no grupo poderá ser encontrado as estratégias que eles chamam de estratégias de defesa. Na verdade, são estratégias de saber lidar com a situação, tá? Então, há um adoecimento aí, podemos assim dizer, maior individualmente. O modelo causalista é substituído pouco a pouco por um modelo dinâmico específico, no qual se dá um lugar privilegiado às estratégias coletivas e a seus ajustamentos. Essa metodologia é relativamente eficaz com respeito à descrição das pressões do trabalho. Até então, pensávamos que as pressões patogênicas fossem evidentes. Elas seriam identificadas na análise objetiva das condições e a organização do trabalho, ou até mesmo na concepção e nos métodos postos em ação pela direção. Em outros termos, pensávamos que bastaria conhecer a organização do trabalho formal, oficial ou prescrita para deduzir as pressões patogênicas para os seus trabalhadores. Acontece que essas investigações mostraram que as pressões mais penosas descritas pelos trabalhadores resultam em uma descrição da organização do trabalho que nem sempre correspondia àquela feita pela direção. O que ele descobriu aí, né? Inicialmente, ele achava que bastava conhecer a organização. Entendendo a organização, vou lá e converso, por exemplo, com um diretor, para eu entender, né, as causas do adoecimento, entender as coisas que estão acontecendo. Então, eu não precisava conversar ali com as pessoas, com os colaboradores, bastava conhecer a organização, entendendo como conversar com a direção. E daí ele descobriu que não, né? Que não bastava isso, que essa distorção que esta visão era uma visão distorcida, fora da realidade, né? Daquela em que o relato do que é esta pressão, do que é sentido por cada um, é diferente, tá? Então, trazendo isso para a prática de vocês dentro de uma organização. Para eu compreender a causa de um determinado problema, eu vou ter que fazer um diagnóstico. Mas não adianta eu só fazer esse diagnóstico com a entrevista dos diretores, daqueles que me chamaram para fazer o trabalho. Eu preciso ouvir esses colaboradores, esta empresa representada pela direção, e também eu preciso observar esse trabalho. Aí sim, eu vou conseguir fazer uma análise e entender exatamente, né, as causas, compreender, né, aquele adoecimento ou aquela questão a qual foi demandado ali a resolução, tá? Foi demandado que eu fizesse um trabalho para, sei lá, trabalhar o estresse da minha organização, né, o adoecimento,
ou a falta de motivação, aí a gente vai fazer um estudo, mas eu não posso fazer um estudo sem levar em consideração, sem ouvir quem está ali no dia a dia, ok? Então, a defasagem poderia ser importante, como mostrar as pesquisas nas indústrias de processo, principalmente as de cimento e química. Mas nesta época, nós ainda não havíamos dado o passo de modo decisivo. Pensávamos que os operadores descreviam bem a realidade, que esta realidade era conhecida pela direção da empresa também, mas que ela a dissimulava intencionalmente para não revelar as pressões mais escandalosas do trabalho. Mais tarde, fomos conduzidos a rever a problemática e a radicalizar o ponto de vista, segundo o qual as pressões reais do trabalho escapavam em grande parte do conhecimento da direção da empresa e do serviço de métodos. Assim, a metodologia das pesquisas em psicopatologia do trabalho tornou-se progressivamente um analisador eficaz das pressões reais do trabalho, tá? Então, também ele descobriu nos estudos dele que a direção não falava porque ela queria esconder, porque ela nem ao menos sabe o que acontece com o seu colaborador. Isso ele descobriu lá. Ainda é uma realidade hoje, né? Por isso que a gente precisa ouvir esse colaborador e entender o que ele sente, entender o que acontece com ele, ok? Organização do trabalho e o funcionamento psíquico. Dessas pesquisas e dessas primeiras experiências metodológicas, foi possível extrair aquilo que era potencialmente desestabilizador para a saúde mental dos trabalhadores. Todas as pressões apareceram como decorrentes da organização. A organização do trabalho foi, então, conceituada pelo contraste com as condições de trabalho, sobre as quais a maioria dos pesquisadores médicos e ergonômicos focalizavam seus estudos. Por condições de trabalho, deve-se entender as pressões físicas, mecânicas, químicas, biológicas do posto de trabalho. As pressões ligadas às condições de trabalho têm por objetivo-alvo principal o corpo dos trabalhadores, onde elas podem ocasionar desgastes, envelhecimento e doenças do trabalho, tá? Então, existe tanto as doenças que vêm devido às condições de trabalho, quanto as doenças vindas, né, pelas pressões ligadas às condições de trabalho. Vocês conseguem visualizar a diferença? O que é condição de trabalho? Não. Condição do trabalho, a gente fala de aspectos físicos mesmo do trabalho. É a minha cadeira, é a máquina, é uma iluminação, é o ar-condicionado, é as condições do trabalho, as condições do ambiente de trabalho que podem afetar a minha saúde física e, inclusive, mental. O que tem a ver a luz, professora? O que tem a ver o ar-condicionado? Hã? Né? Vai ter fadiga, irritabilidade, dependendo da luz, né? A pessoa, digamos, que tem um problema de vista, está numa iluminação inadequada, ar-condicionado, a questão de calor, tudo isso causa adoecimento, poeira, né? Então, são as condições de trabalho. E as pressões ligadas às condições de trabalho, que daí já vem, né? Tanto aquelas pressões de liderança, né? Por exemplo, trabalhar muito, você precisa produzir, né? Ou você precisa entregar isso em tanto tempo, a pessoa tem que fazer um trabalho em um tempo assim bem pequeno. Tudo isso é o quê? Pressão, né? A pessoa se sente ali pressionada a fazer aquilo. Então, esta pressão se refere às condições de trabalho, né? Está ali, presente no trabalho, mas não é a condição física, é uma pressão, tá? Então, os dois polos levam ao adoecimento.
E os dois polos eu preciso entender plenamente. Com relação a essas questões de condições de trabalho, quem é que faz essas análises, né? Ele fala muito aqui da ergonomia. Vocês sabem o que é ergonomia? Ergonomia. Ergonomia. Tem a ver, vou explicar. Dentro do ambiente de trabalho, as condições ergonômicas poderão levar ao adoecimento. O que é condição ergonômica? Ergonomia, quando a gente fala em ergonomia, a gente fala, na verdade, de postura, tá? Então, ergonomia é tudo aquilo que envolve uma postura, por exemplo, tá? Então, a cadeira, ela está ergonomicamente adaptada àquela pessoa que vai sentar naquela cadeira e para aquela função. A altura desta mesa está adequada a esta pessoa adequada a este cargo que essa pessoa vai fazer, né? Ergonomicamente ela está adequada, tá? Então, quem vai fazer esses estudos ergonômicos é o engenheiro de segurança do trabalho em conjunto com o médico do trabalho, tá? Eles que fazem esses estudos da ergonomia, tá? Por que nós precisamos entender isso? Porque a ergonomia faz parte, né, de onde esse meu colaborador vai estar inserido. É a cadeira, é a mesa, é o local, né, é o espaço de trabalho. Por que tem a ver com acidente de trabalho? Na verdade, não tem a ver com acidente, sim, tem a ver com a área de segurança do trabalho, a questão da ergonomia, tá? Só para vocês já entenderem aí o conceito que ele fala bastante. Deixa eu só ver aqui. Tá, vamos só finalizar esse tópico e aí a gente finaliza. Então, por oposição, entendemos por organização do trabalho, por um lado, a divisão do trabalho, ou seja, a divisão de tarefas entre os operadores, a repartição, a cadência e, enfim, o modo operatório prescrito, e, por outro lado, a divisão dos homens. Repartição das responsabilidades, hierarquia, comando, controle, né? Então, a gente tem aí tanto divisão do trabalho, divisão de tarefas e divisão de homens, que ele coloca a divisão de responsabilidades e divisão de hierarquias, tá? Essas divisões aqui, né, do trabalho de divisão dos homens também são condições que nós precisamos analisar, né? Às vezes, essas divisões, né, de tarefas ou divisões de homens, que aí envolvem responsabilidades, por exemplo, elas não são divididas de uma forma adequadas, né? Às vezes, um colaborador ele está com muitas tarefas que ele não está dando conta. Ou, às vezes, ele está com muita responsabilidade para além daquilo que ele consegue dar conta. Ele está ali sobrecarregado. Ele vai também adoecer, né? Então, as divisões de tarefas e as divisões de homens estão sendo feitas de uma forma adequada para aquela pessoa, tanto aquilo que ele vai fazer quanto as responsabilidades dele, por exemplo? Foi. Deu para entender? Certo? A gente precisa. Ele tá viajando, pensando longe. Gente, o que você lembrou? Compartilha para a gente rir. Né? Então, a gente precisa fazer aí esta análise. Se, por um lado, as condições de trabalho têm por alvo, principalmente, o corpo, a organização do trabalho, e, por outro lado, atua a nível de funcionamento psíquico. A divisão das tarefas e o modo operatório incitam o sentido e o interesse do trabalho para o sujeito, enquanto a divisão dos homens solicita, sobretudo, as relações entre as pessoas e mobiliza os investimentos afetivos, o amor, o ódio, a amizade, a solidariedade e a confiança. Então, percebam, gente, a mobilização que isso vai causar dentro de uma pessoa, né? Então, a gente vai ter aí as mobilizações. Se aquela tarefa, por exemplo, para mim é repetitiva e não tem sentido nenhum eu fazer isso na minha vida, eu não acho que acrescenta em nada,
assim como, né, a divisão do homem, né, ela vai me demandar outras demandas, como ele coloca aqui, né, as nossas investimentos nas relações. São investimentos ou são demandas que estão congruentes ou estão adequadas ali àquilo que eu posso dar, né? Ninguém pode dar mais do que ela mesma possui, né? Então, às vezes, a empresa, a organização é uma empresa altamente competitiva, né? Com muita questão de trabalho sob pressão, né? Dá resultado, dá isso, né? E às vezes a pessoa não tem esse espírito, né? Ela não é uma pessoa competitiva. E ela estar inserida num contexto que é altamente competitivo, aquilo ali vai ser adoecedor, né? Então, eu já vivenciei muitas situações em que isso realmente acontece, né? Em que a gente precisa estar com um olhar muito atento e prestar muita atenção no momento de seleção. Para isso, eu preciso conhecer bem como é o funcionamento da minha empresa, conhecer a cultura, não só da empresa, mas também daquela liderança que essa pessoa irá trabalhar, para que a gente possa, então, fazer aí o casamento perfeito, tá? Bom, gente, alguma dúvida? Alguma pergunta? Mas a gente vai ainda trabalhar na próxima aula sobre esse artigo aí. Vamos, vocês podem finalizar a leitura e aí a gente ainda vai fazer mais algumas reflexões, tá? Eu vou postar ele amanhã, eu faço a atualização das aulas e eu vou postar o artigo e aí vocês fazem a finalização da leitura em casa. Aí eu vou ver se o Matheus leu realmente, né, Matheus? O Cristiano. Teu nome qual é? O Enes, eu preciso gravar, que aí eu vou mudar. O teu? O Tiago, vou mudar os nomes. Vai sair o Cristiano e o Matheus. A minha visão vai entrar o Enderson e o Tiago. O Tiago é bem facinho, olha. Então tá, gente. Boa semana e... Boa semana não, né? Bom final de semana.